Mas eu estava lendo aqui um recado e o cara colocou: Zay, você quer falar de religião, falar de pentecostalismo, dá uma ajeitada nessa tua aparência, cara. Eu vou dizer uma coisa antes de começar o vídeo. Para você que vem me assistir aqui, o foco não é convencer você na aparência. Lasque-se a aparência. Se eu quisesse viver de aparência, eu estava junto com vocês nesse meio pentecostal, evangeliquez que nós chamamos aqui. Eu estou fora desse contexto. O meu objetivo aqui é falar desses assuntos, é expor os canalhas da fé, os ratos de púlpito que nós expomos aqui e alertar aqueles que sofrem, os tais desigrejados, os tais rebeldes, que esses sim são totalmente desassistidos por aqueles que se dizem de Deus, né? Jogam no inferno, jogam na ala dos rebeldes e não era nosso é porque não está conosco, não está conosco porque não era nosso, né? Sinceramente, cara, o meu objetivo não é agradar você com aparência. Se você está atrás de aparência, ó, sai fora daí, dá lugar para outro e vamos falar de pentecostais. Amém! Fizeram a pergunta para mim aqui sobre qual é as consequências desse fanatismo religioso. Eu vou dizer uma coisa para vocês, que as consequências é triste, é danosa e traz um prejuízo psicológico muito grande para aquele que na sutileza acaba se envolvendo nesse contexto aí. E depois para sair só sai com sequelas, feridas, e alguns não conseguem sair e acabam morrendo literalmente. Decepcionados com a vida porque acharam que iam encontrar Deus ali e acabaram não encontrando. É sobre esse assunto que nós vamos falar. Mas antes, beba água se você não bebe água, porque água faz bem e ajuda o seu organismo. Eu sou o Zay e você está no meu canal Fala Zay. Como é que vão vocês, senhoras e senhores pentecostais, neopentecostais, arminianos, calvinistas, os ratos e baratas de púlpitos que me acompanham também, que eu sei que vocês vêm por aqui. Como é que vão vocês? Espero que vocês estejam todos bem, todos correndo atrás dos seus objetivos. Já se inscreve aí para você salvar a sua alma. Se você quer, com certeza, se livrar desse contexto sujo chamado evangélico, evangeliquez, a única saída para você é se inscrever nesse canal aqui e ajudar nós. Seja membro, deixe seu like, deixe um comentário. O seu comentário, talvez, da sua história aí pode virar um vídeo também aqui e ajudar outras pessoas. E eu vou dizer uma coisa para vocês, que religião é uma crença, porém nem toda crença é uma religião. Agora, algo que eu tenho como experiência quando vivi, porque eu nasci dentro desse contexto evangélico pentecostal, e eu vou dizer para vocês que um dos sintomas que faz você virar um fanático religioso é exatamente aquela fase do conforto. Em outras palavras, fica acomodado. E nessa fase de deixar você confortável, sempre eles buscam trazer textos bíblicos que venham amaciar o seu ego, trazer aquele conforto, trazendo aquela ideia de que você está no lugar certo e ouvindo as coisas certas. Sempre embasado na Bíblia, cara. Sempre embasado, ó, na Bíblia. É a Bíblia que eles usam para trazer esse conforto para a sua alma. E você acaba entrando na onda e achando que aquilo ali sim é o melhor lugar para você, porque você sente paz, você sente confortável. E após tudo isso, eles começam a desconstruir muita coisa. Tipo, despersonalizar você, despersonalizar a sua própria essência. Em outras palavras, apagam qualquer laço afetivo que você venha a ter com as pessoas que você vivia até então. A começar parentes, colegas, amigos, a própria família, falando-se de filhos, irmãos, e te colocam num lugar onde você começa a desconstruir que tudo que você aprendeu com o pai e com a mãe, ou tudo que você aprendeu que era, né, o correto fazer envolvido com a família, com os amigos, no final das contas, em nome de uma santidade, eles começam a desconstruir isso na sua vida e te colocam numa bolha aonde dentro dessa bolha só há uma única verdade, a qual eles são os detentores
da tal verdade que leva você a ter uma salvação. E como você quer a salvação, você acaba não dando bola para aquilo que vai te trazer um problema, um prejuízo grande lá na frente. E eu estou falando aqui de famílias que perderam a esposa que perdeu o filho, tudo em nome de santidade. Filhos que perderam os pais, pais que perderam os filhos, justamente por estarem nessa fase de desconstrução da personalidade da sua vida. E você começa, na maioria das vezes, a entrar meio que em conflito. Mas quem eu sou? Não, mas eu tenho que ser isso em Deus. E às vezes no travesseiro dormindo você começa a entrar em conflito. Mas eu não sou isso. O que eu sou? E aquilo que eles precisavam fazer, que é trabalhar a sua essência, preparar você para viver uma vida em Deus fora da bolha, eles não se preocupam e jamais fazem, mas despersonalizam você ao ponto de deixar você em conflito. Mas como você está interessado em salvação, você acaba deixando isso de lado. E depois lá na frente você acaba vendo o prejuízo e os danos que isso trouxe. E aí na maioria das vezes é tarde demais. E dentro dessa questão aí eles começam a construir uma nova etapa de vida para você. Uma nova etapa de personalidade na sua vida, que é exatamente de uma lavagem cerebral, e isso traz um certo bloqueio da sua consciência, e através desse bloqueio eles introduzem, um novo conhecimento, tudo embasado na Bíblia, em uma obediência cega, sem questionamento nenhum com o líder e trazendo um contexto de uma certa idolatria ao tal líder espiritual. E usam a Bíblia: não toqueis nos ungidos, não toqueis nos ungidos. É mais ou menos assim. Você não pode questionar nada. E constrói em você uma nova pessoa, aonde aceita tudo, em outras palavras, um espírito de escravo. E se você tocar nesse assunto, eles vão dizer: mas eu tenho que ser o escravo de Cristo. Escravo de Cristo é uma coisa, escravo dessa lambança religiosa, desse contexto evangélico, é outra coisa totalmente diferente, que leva você a entrar num outro patamar de fanatismo, que é exatamente a ideia de que o indivíduo, a criatura que se envolve, que se deixa ser levado pelo fanatismo, ele está literalmente tendo o mesmo espírito de escravo, que atende aos desejos do Senhor absoluto, e a religião ela usa isso justamente para manipular você ao ponto de você estimar o seu líder como que se fosse um Deus na terra, e esquece que ele é um ser humano igual você, que peca igual você, às vezes vive uma vida pior do que a tua, mas por ele estar lá no outro patamar, usando uma lavagem cerebral em cima de você, desconstruindo a sua personalidade, você acaba acreditando que ele é o Deus na terra, sendo que na verdade é o contrário. Essa questão, essa fase do fanatismo é terrível, porque a pessoa acaba muitas vezes matando a outra em nome daquilo que ela acredita, daquele fanatismo. Basta nós dar uma olhada aí nessas religiões onde o fanatismo chega a levar a pessoa a colocar bombas e cometer verdadeiros atentados em nome de uma fé, de uma religiosidade, de um fanatismo. E aí você diz: não, mas dentro do que eu conheço, do evangelho que eu conheço, Zay, não existe isso. Claro que existe. Basta você dar uma olhada aqui nos meus vídeos que você vai ver que em nome da fé as pessoas te massacram, usando palavras de todo nível possível para te colocar no inferno. Isso é uma forma de fanatismo, simplesmente porque você não compactua com a mesma ideia que ela tem. É pessoas envolvidas dentro dessa bolha chamada religiosidade. E vamos mais além para você entender. Um dos sintomas dessa questão, falando de grupo, da bolha, você vai ver pessoas, principalmente na internet, fora da internet, dentro do teu contexto, onde muitos vivem, aí chamado igrejas, templos, botecos de aleluia, empresas, geralmente estão em grupos orando, se privando de muitas coisas em nome da santidade, fazendo peregrinações
E você pode dizer, pô, Zé, mas dentro do meio evangélico não existe. Claro que existe. Vamos falar dos Gideões. Olha as caravanas que fazem peregrinações a uma terra onde as missões afloram e a sujeira que existe lá. Basta você dar uma olhada quando tem um cantor, um pregador famoso numa cidade próxima da sua que vai fileiras e caravanas de pessoas para ver o homem. Isso tudo faz parte desse contexto de peregrinação, só que de uma forma evangelicada, que você não percebe que isso aí está fazendo parte de algo que está trazendo uma certa conturbação para a sua psique, para o seu psicológico lá na frente. Você já parou para analisar que todo fanático ele não fala? Todo fanático ele faz um certo tipo de discurso, e sempre discursos prontos, convencendo você de que você é um ser que precisa de Deus e Ele está em outro nível dando o que você precisa. Sempre discursos fundamentalistas aonde Ele te convence e faz você acreditar e prioriza estar de posse de toda a verdade. E ai de você se você levantar algum tipo de dúvida em cima do discurso que ele está fazendo. Aí já é o diabo te usando, é o inimigo que atrapalhou o teu entendimento. Sempre eles vão colocar uma desculpa, porque essa é a maneira deles manipularem qualquer um, seja ele pastor, rabino, profeta, apóstolo, pai de santo e qualquer outro líder de qualquer outra religião. Eles vivem um circuito repetitivo de pregação aonde eles acreditam que vale tudo para difundir uma verdade única, que geralmente é usando a Bíblia, aonde essa verdade transformou o coração daqueles que estavam ouvindo para todo sempre. E se isso não acontecer, a culpa é sua. E se você questionar ele, você vai com certeza ser repreendido e no final ouvindo a frase, não toque no ungido de Deus. A verdade é uma só. Muitos charlatões acabaram pelo mundo afora trazendo grandes prejuízos para a humanidade. Basta você dar uma olhada e fazer uma busca no Google que você vai entender o que eu estou falando aqui. Séries, de televisão onde mostram essa realidade. O problema é que o contexto evangélico simplesmente traz de uma forma mais cautelosa, mais artimanhosa, e que no final você acaba até achando, ficando naquela fase, só do desconstruir e achando que a construção da sua personalidade vai ser vinda de Deus, é Deus que vai construir, e no final você acaba ficando sem resposta para muitas perguntas, e quando você acordar já é tarde. Por isso eu sempre digo aqui, fuja. Se o seu líder religioso tenta introduzir algo para te prender dentro de uma bolha e não te prepara para você ser uma pessoa em Deus, sabendo conviver fora das quatro paredes, cai fora desse líder, porque isso aí não é pastor e é sim um charlatão que com certeza estará trazendo e promovendo na sua vida e trazendo uma tragédia emocional, uma tragédia espiritual, e quando você acordar vai ser tarde. Se você concorda comigo, deixe seu comentário aí. Se você quer mais vídeos a respeito disso, comente aí embaixo, deixe seu testemunho. Como é que você lida com os traumas religiosos que você passou? Se você já foi um fanático religioso, comente aí embaixo que pode virar vídeo. Nós vamos ter o prazer aqui de estar passando isso para muito mais pessoas que estão passando por esse mesmo problema. Eu fiquei surpreso nos dos últimos vídeos que eu postei aqui, o quantas pessoas me chamaram dizendo: Zay, eu estou vivendo uma vida fora totalmente desse contexto, porque os danos que eu tive na minha vida foram irreparáveis. E infelizmente tem muitas pessoas assim, e o nosso objetivo aqui é alertar e ajudar essas pessoas. E nos aguarde, porque eu vou trazer outros vídeos com essa mesma temática. Então se inscreve aí embaixo, seja membro do canal, dá o seu joinha, comente, me segue nas demais redes sociais também, se você não me segue no Instagram, Facebook, e esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.